Como é que pode uma pessoa iracunda como Sansão, um assassino em série como Sansão, matar as pessoas cheio do Espírito Santo? Como é que isso é conciliado com o ensinamento bíblico de não matarás e com o fruto do Espírito Santo que nós conhecemos no Novo Testamento? Que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa que abençoa um homem tão inconsistente como esse. Que graça maravilhosa que faz com que esse homem, apesar de quem ele é, e Deus o abençoa. Meus irmãos, se vocês gostam de ação e aventura, certamente o livro de Juízes é um livro que chama muita atenção de vocês. É um livro muito especial. Juízes é um livro que fala sobre a chegada do povo de Israel na terra prometida, e ele inicia mostrando o final da vida de Josué. E ele fala que depois da morte de Josué e daquela primeira geração, a geração seguinte, os filhos daquelas pessoas que entraram na terra prometida, não conheciam mais o Senhor. E é justamente nesse contexto que Deus levanta homens, juízes, que é o título do livro. E essa palavra hebraica, que é traduzida no português como juízes, também pode ser traduzida como libertadores ou salvadores. Juízes tem um refrão que se repete: o povo se envolve com a idolatria, Deus manda juízo para o povo de Israel, que foi as nações circunvizinhas que eles não destruíram, o povo padece e clama ao Senhor. O Senhor levanta juízes, libertadores, salvadores, de tempos em tempos, para poder punir os opressores do seu povo. E um desses juízes que Deus levanta nesse período de 350 anos, mais ou menos, foi um homem que marcou a minha infância. O personagem bíblico que durante a minha infância foi o meu personagem predileto. Um homem que para muitos é o super-homem do Antigo Testamento. Eu estou falando dele mesmo, eu estou falando de Sansão. Vamos abrir a palavra de Deus em Juízes capítulo 13. O tema da nossa meditação, meus irmãos, é Sansão, o Salvador imperfeito. A vida de Sansão está descrita no Antigo Testamento, de Juízes, capítulo de número 13 ao capítulo de número 16. E Sansão, como nós temos tantos capítulos para poder acompanhar a vida desse homem, nós não faremos uma leitura de todos os versículos, versículo por versículo. Nós vamos ver versículos chaves para que nós possamos compreender a vida desse homem. Eu convido os irmãos a lerem comigo Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 2, que diz a Escritura: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal diante do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então, nós começamos a meditação acompanhando o contexto em que esse homem estava inserido. Israel estava dentro desse ciclo que eu acabei de comentar com os irmãos, se prostituindo na idolatria e padecendo o juízo de Deus na mão dos filisteus. E é nesse período de 40 anos de servidão que Deus faz um milagre. Deus visita um casal, uma mulher estéril e um homem tem o privilégio de serem pais desse libertador de Israel. O nome Sansão significa pequeno sol. A gente não sabe o nome da mãe dele, mas o significado do nome do pai dele, Manoá, significa paz ou descanso. E, ironicamente, por meio desse casal, Deus traria tempos de paz e descanso sobre o povo de Israel que tanto padecia. Vamos continuar. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. A Bíblia faz questão de mencionar que esse libertador, que esse salvador que Deus estava levantando, ele nasceria de maneira sobrenatural. A mãe dele não tinha condições de gerar filhos. Aquele útero estéril iria produzir vida para que o nome de Deus fosse glorificado.
E não foi apenas um mensageiro como um pregador que veio avisar sobre o nascimento desse homem. Não foi apenas um anjo que veio anunciar o nascimento desse homem. Eu digo apenas, mas os irmãos devem imaginar como deve ser glorioso uma pessoa receber um milagre de Deus, como gerar um filho sendo estéril, e um anjo aparecer avisando esse nascimento. Mas foi o anjo do Senhor que apareceu para essa mulher. E os irmãos que são membros daqui da igreja sabem que quando a Bíblia, no Antigo Testamento, usa esse termo, o anjo do Senhor, isso é um título que fala do estado do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Jesus Cristo, antes de vir ao mundo, no Novo Testamento, ele aparecia no Antigo Testamento e ele era chamado de o anjo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo aparece para ser o mensageiro do nascimento desse homem. E nós vemos que esse anjo do Senhor, ele traz essa mensagem a essa família, e essa família crê que de fato isso vai acontecer. Nós vamos ver, a partir do versículo 22, que Manoá e a sua mulher, eles ficaram atemorizados diante da maneira como esse anjo desapareceu da frente deles. Eles creram na promessa de Deus, de que eles teriam um filho, eles fazem um sacrifício para o Senhor, e no meio daquele sacrifício, aquele animal sendo queimado, o anjo entra no meio da chama, e simplesmente ele sobe para o céu no meio daquela chama. E qual é a reação de Manoá ao ver essa cena? Ele disse para sua esposa: certamente morreremos, porque nós vimos a Deus. Meus irmãos, eles tinham consciência de quem Deus é. Eles sabiam quem era que estava diante deles. Eles sabiam quem é o Deus Todo-Poderoso, de tal forma que, pecadores que eles eram, como eles poderiam subsistir ao ver o Deus Todo-Poderoso? Que senso, meus irmãos, da presença de Deus. Que Deus nos visite com esse senso da tua presença. Então, meus irmãos, vamos continuar com o versículo 3, com o versículo 4. Ele diz assim, Juízes 13, versículo 4, a mensagem do anjo do Senhor. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão não era uma criança comum. Sansão era uma criança especial. Ele nasceu com uma missão. Ele nasceu para libertar o povo de Israel do poder dos filisteus. E sendo uma criança especial, ele tinha responsabilidades que outras crianças não tinham. Desde o ventre da sua mãe, ele foi consagrado ao Senhor. Ele foi consagrado como nazireu de Deus. O voto do nazireado, meus irmãos, aparece no Antigo Testamento em Números capítulo 6. E basicamente, o voto do nazireado era um voto de consagração em que a pessoa teria que cumprir 3 mandamentos de Deus. A primeira coisa, um nazireu jamais poderia consumir uva e derivados da uva. Ele não poderia beber bebida forte, consumir uva e nem derivados. O nazireu não poderia tocar e nem se aproximar de um cadáver, ainda que fosse o cadáver de seus familiares. O cadáver do pai dele, se morresse, ele não poderia se aproximar, porque ele era nazireu. O nazireu não poderia de modo nenhum cortar os cabelos, não poderia aparar as pontas dos cabelos. O cabelo do nazireu teria que crescer livremente. Então, esse tripé, não comer uva nem derivados, não se aproximar de cadáver e não cortar os cabelos, era uma responsabilidade que Sansão teria pelo resto da sua vida. Sansão, meus irmãos, foi capacitado pelo Espírito Santo. Isso está escrito no versículo 25 do capítulo 13. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol.
Todas aquelas manifestações que os irmãos conhecem e que nós vamos ler a respeito da vida desse homem, foi capacitado pelo Espírito Santo. Deus capacitou esse homem de tal forma que ele foi capaz de ter uma força sobre-humana. E o significado dessa palavra que nós acabamos de ler, meus irmãos, o Espírito Santo passou a incitá-lo. A palavra incitá-lo aqui pode ser traduzida como empurrar, impelir a fazer alguma coisa. Ou seja, o Espírito Santo agia por meio dele. O Espírito Santo impelia Sansão para que ele, com a força sobre-humana, pudesse punir os filisteus e libertar o povo de Israel dos seus opressores. O autor bíblico faz questão de manter os leitores originais nesse foco. Nós não temos nenhum detalhe da infância de Sansão. A Bíblia fala do nascimento dele e pula diretamente para o homem Sansão. O foco do autor é mostrar o homem Sansão. E no capítulo 14 nós começamos conhecendo a criptonita do super-homem do Antigo Testamento. Versículo 1 do capítulo 14. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Então, meus irmãos, nós estamos vendo uma cena muito estranha. Um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre materno. Um homem que tinha essa responsabilidade. Um homem com pais piedosos que o criaram sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Ao ver uma mulher, se interessa por ela. E ele tem a beleza física dessa mulher como único critério para poder se casar com essa mulher. Ele não leva em conta se essa mulher amava ao Senhor. Ele não leva em conta se essa mulher fazia parte do povo de Deus. Ele só queria essa mulher porque ela era bonita aos seus olhos. Os seus pais o advertem: não tem mulheres no nosso povo para você se casar. Vocês vão se casar com as mulheres desses incircuncisos, desses pagãos, desses inimigos do nosso povo. Ele diz: eu gosto dela, me sinto bem olhando para ela. Então Sansão se apega aos seus sentimentos, àquilo que ele vê. E essa vai ser a desgraça desse homem até o fim da sua vida. Ele, a partir desse primeiro pecado, ele vai começar a descer o degrau do pecado. Ele vai cada vez mais se degradar e se deformar ao seu propósito inicial. Então, abrindo um parênteses referente a Sansão, quando ele se envolveu, quis se casar com aquela mulher, ele quebra o mandamento de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3, que Deus diz: olha, vocês não devem ter jugo desigual com essas nações circunvizinhas. Você que é do meu povo não deve se misturar com ímpio. Você não deve se casar com ímpio. Você não deve ter relacionamento com os filhos de Satanás. Você deve se casar com as mulheres do seu povo. É isso que ele fala para o povo de Israel ao entrarem naquela terra prometida. Vamos ler o versículo 4 do capítulo 14. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Meus irmãos, esse versículo é extremamente importante para que a gente entenda tudo o que vai acontecer na vida desse homem. Deus utiliza o pecado desse homem para que, através do pecado dele, o nome do Senhor fosse glorificado. O plano de Deus para a vida de Sansão iria começar a se desenrolar na prática através desse pecado que esse homem cometeu. Observe como Deus é sábio. Ele usa a fraqueza humana para que a sua sabedoria venha a ser evidenciada. Ele usa a depravação, a maldade do homem, para que através disso ele seja glorificado. E é isso que ele faz na vida de Sansão. Vamos acompanhar agora a primeira quebra dos votos desse homem. Versículos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina.
E chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada a ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Eu não sei, meus irmãos, de quantos de vocês, ao ler essa passagem, prestaram atenção num detalhe importante. O que é que um nazireu, uma pessoa que não poderia comer uva e nem nenhum dos seus derivados, vai fazer em uma vinha? Vai fazer uma plantação de uva? É claro que o texto não nos mostra que Sansão comeu uva, mas os irmãos vão ver que a partir daí, Sansão começa a descer os degraus. Ele vai abrindo as concessões. Não tem nada a ver, eu estou lá, mas eu não vou fazer, eu só estou lá. E a partir daí ele começa a se degenerar, a se degradar cada vez mais. A partir daí, os votos dele começam a ser quebrados. E uma coisa muito interessante, meus irmãos, mesmo Sansão fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, nós observamos que o Espírito de Deus usou aquele homem para que ele fizesse algo impossível a um ser humano. Ele rasgou um leão com as próprias mãos. Deus continuou derramando graça na vida daquele homem, mesmo ele indo contra aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Vamos continuar. Ele deveria, meus irmãos, fugir da aparência do mal. Mas o que Sansão faz, meus irmãos, é justamente o contrário. Ele acha que estar onde ele não deveria estar não tem nada a ver. Continuando, a segunda quebra dos votos de Sansão, versículos 7 ao 9. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, se casar com ela. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e se foi andando e comendo. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Observamos Sansão quebrando o segundo voto. Ele tocou no cadáver. Sansão estava seguindo o seu caminho, que já não era dos melhores, porque ele estava indo se casar com a mulher que Deus não queria que ele se casasse. E indo em direção à desobediência, ele para e dá carona a mais um pecado. Ele sai do caminho dele, ele sai da estrada para procurar o corpo daquele animal. Ele não poderia tocar em cadáver. E ele vai até aquele animal, aquela carcaça daquele animal, e ele come aquele favo de mel. Meus irmãos, usem a sua imaginação. Imagine Sansão, aquele homem forte, musculoso, com cabelos longos, olhando a carcaça daquele animal. Aquele animal que já tinha ali alguns dias morto, apodrecendo, fedendo, cheio de bicho. E no meio daquele animal, nós temos um enxame de abelhas formando sua casa, fazendo favos de mel. E o que é que aquele homem faz? Ele pega aquele favo de mel naquele animal podre e ele come. Imagine aquela mistura de carniça com cheiro de mel. É justamente isso que Sansão faz. Ele pega aquela podridão, come e ele dá aos pais dele para comer. É justamente isso, meus irmãos, que o pecado faz. O pecado muitas vezes tem uma aparência apetitosa, saboroso, mas o final do pecado é morte, é destruição. E é justamente isso que Sansão faz ao quebrar o segundo voto do seu nazireado. E nós observamos, meus irmãos, que com essa atitude, a irresponsabilidade de Sansão não tem fim. Sansão não era um inocente, o texto deixa claro. Ele come o favo de mel, ele dá aos pais dele aquele favo de mel, e ele não diz que foi do leão que ele tomou o favo de mel. Por que será que ele omitiu essa informação importante? Porque ele sabia que ele estava andando contra aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, e seus pais iriam se opor, iriam dizer: você é nazireu de Deus, não é para isso que Deus nos deu você, não foi assim que nós criamos você. Mas ele omite essa informação e continua no seu caminho de destruição. A próxima imagem que nós vamos ver da vida de Sansão é finalmente o seu casamento. Ele
comeu aquele favo de mel e continuou o seu caminho para se casar. E o desdobramento do casamento de Sansão, basicamente é que em uma festa de casamento de 7 dias, como era o padrão de uma festa judaica, ele faz uma aposta com alguns dos filisteus que estavam naquela cerimônia. Basicamente, ele perde aquela aposta e ele precisa pagar a dívida. Ele precisa pagar 30 roupas de festa para aqueles homens. Sansão, logo, ele vai para um outro povo, inimigo do povo de Israel, mata 30 desses inimigos, pega as roupas desses inimigos e entrega aos filisteus como pagamento da dívida. Mesmo Sansão desobedecendo a Deus, comendo aquele favo de mel, Deus continua dando graça para que ele matasse seus inimigos, pegasse essas roupas e entregasse para os filisteus. O que acontece depois dessa cena? Sansão fica irado por ter perdido a aposta e ser feito motivo de zombaria. E ele vai embora, ele deixa a mulher no casamento dele e vai embora. O que é que acontece? O pai da mulher entrega ela como esposa para um outro homem da festa. Tempos depois, Sansão volta para procurar a esposa. Isso é o início do capítulo 15. Vamos ver o versículo 1 do capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar e lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela a irmã que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então o pai Sansão chega com o cabrito, é agora que eu vou de fato consumar o meu casamento com a minha esposa. Aí ele recebe uma porta na cara, e o pai dele: você não vai se casar com ela não vai consumar esse casamento, porque eu já a entreguei para um outro homem. Mas tem a irmã dela é mais nova, a irmã dela é mais bonita, case com ela. O que é que Sansão faz? Sansão, tomado de ira por aquilo que os filisteus fizeram com ele, destruindo o seu casamento, humilhando ele e fazendo com que ele perdesse a mulher, ele toca fogo na plantação dos filisteus. E o que é que os filisteus fazem? Soltam pombas brancas pedindo paz a Sansão? Não. Os filisteus matam queimados a mulher de Sansão e o pai da mulher de Sansão. É a partir daqui, meus irmãos, que a ação começa a aumentar na história desse homem. É a partir daqui que Sansão começa de fato a fazer todas aquelas manifestações que nós conhecemos. Voltando para o versículo 4 do capítulo 13, nós vimos: mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus permitiu que essa coisa terrível acontecesse na vida de Sansão, para que ele fosse, a partir de um acerto de contas pessoal, cumprir o propósito de Deus, que era punir os filisteus por eles escravizarem, por eles subjugarem o povo de Deus. É através dessa rixa pessoal que isso vai acontecer. Vamos ler Juízes capítulo 15, versículo 14 e 16. Juízes capítulo 15, versículo 14 ao 16, diz a Escritura: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu a ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, e outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Depois que aqueles homens matam a mulher e o sogro de Sansão, esses homens vão procurá-lo em Judá. Sansão está escondido. E diante desse problema diplomático, desse problema nacional entre Judá e os filisteus, o que é que o povo de Judá faz? Eles tentam dar uma de isentões.
da situação. Eles pegam Sansão, fazem um acordo: a gente não vai lhe matar, mas a gente vai lhe entregar nas mãos dos filisteus. E aí eles levam Sansão amarrado até os filisteus. Quando eles recebem Sansão, o que é que Sansão faz? Rasga aquelas cordas que prendiam ele. E aí Sansão pega uma queixada de jumento, a mandíbula de um jumento, o queixo de um jumento. E com o queixo de um jumento, ele mata 1000 homens. Um milagre, meus irmãos, surpreendente. Sansão age, ele mata mais pessoas nessa cena do que o Rambo fez naqueles filmes todos. O Sansão, ele faz algo surpreendente, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo deu graça a esse homem para que ele dizimasse um exército. Nesse momento da mensagem, alguns dos irmãos podem estar se perguntando e até mesmo incomodados: como é que pode uma pessoa iracunda como Sansão, um assassino em série como Sansão, matar as pessoas cheio do Espírito Santo? Como é que isso é conciliado com o ensinamento bíblico de não matarás e com o fruto do Espírito Santo que nós conhecemos no Novo Testamento? Como é que nós podemos conciliar essas aparentes contradições na vida desse homem? Meus irmãos, no início da mensagem, eu falei para vocês que Sansão, ele era um juiz. Ele foi um libertador que Deus enviou para punir os inimigos do seu povo. Sansão, ele não se levanta apenas como uma pessoa física, por assim dizer. Ele se levanta com autoridade de juiz para punir o mal. Isso se encaixa perfeitamente com aquilo que nós vemos em Romanos 13, versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Sansão se levanta com a autoridade de Deus. Sansão se levanta porque ele foi a vara corretiva de Deus para punir os filisteus. É por isso que o Espírito Santo capacitou ele para ele fazer essas coisas. E quando nós falamos a respeito da atuação do Espírito Santo, precisamos nos lembrar que existe uma diferença gritante entre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento e o ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha para pessoas específicas, por um tempo determinado, para cumprir propósitos específicos. Ele não vinha sobre toda a nação de Israel, ele vinha para pessoas específicas. Na era da igreja, o Espírito Santo ele vem sobre todos os crentes. Ele capacita todos os crentes com dons e talentos espirituais. E esses crentes, eles se tornam morada eterna do Espírito Santo, não uma morada temporária. Então, basicamente, são essas diferenças entre os santos do Antigo Testamento com os crentes do Novo Testamento. Nós, meus irmãos, não saímos matando os inimigos de Deus. Nós estamos aguardando o supremo juiz que virá para punir os inimigos do seu povo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 18 e 19 desse capítulo. Juízes, capítulo 15, verso 18 e 19. Juízes, capítulo 15, versículo 18 e 19. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar de En-Hacoré, até o dia de hoje. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o super-homem do Antigo Testamento era um homem que tinha necessidades básicas. Deus dotou Sansão com essas habilidades especiais, mas Deus não transformou em Sansão em uma outra criatura além do ser humano. Ele continuou com necessidades, ele precisava orar para ter provisão, ele precisava matar a sua sede para poder viver. Depois que ele enfrentou um exército, depois que ele matou 1000 homens de uma só vez, ele ficou cansado, ele sentiu sede. E ele precisou do Senhor. E esse homem, na sua oração,
ele se identifica como servo de Deus, mesmo diante de tantas inconsistências, mesmo diante dele quebrar os votos que Deus designou para ele, ele se identificava como servo do Senhor. E ele sabia que aquilo que ele fazia era o propósito de Deus, porque ele fala: por intermédio do teu servo, desta grande salvação. Lembra o que significa juiz? Libertador, salvador. Ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. E o que é que Deus faz? Apesar de Sansão ser quem ele era, Deus ouve a oração dele. Deus dá água para que ele matasse a sede dele, para que ele sobrevivesse, para que ele pudesse suprir essa necessidade básica. Deus fez isso para que ele lembrasse que ele não era autossuficiente, que apesar dele ter um dom que a maioria das pessoas não tinha, ele não era melhor do que as outras pessoas, ele dependia de Deus. E a terceira cena da quebra dos votos de Sansão está no capítulo 16, no versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. A primeira coisa que nós vemos aqui, meus irmãos, é algo que choca os leitores da história desse homem. Não basta mais ele se casar com uma mulher que não era do povo de Deus. Um pecado chama um pecado a mais. Não basta o jugo desigual. Agora ele entra na prostituição. E ele vai descendo degrau após degrau nos seus pecados. E mesmo mergulhado em tantos pecados, Deus continua derramando graça na vida desse homem. Foi nessa situação que ele arrancou as portas daquela cidade, colocou as portas nos seus ombros, e ele carregou aquelas portas até o alto de um monte e deixou a porta em cima do monte. Que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa que abençoa um homem tão inconsistente como esse. Que graça maravilhosa que faz com que esse homem, apesar de quem ele é, e Deus o abençoa. Versículo 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. É nesse momento, meus irmãos, que Sansão conhece a mulher que trará o ponto final na sua destruição. A palavra afeiçoou, que está aqui, poderia ser traduzida como apaixonou-se. Resumidamente, Sansão ficou arriado aos 4 pneus por essa mulher. Mas a Bíblia não traz nenhuma informação de que essa paixão era uma paixão correspondida. Essa mulher se tornou uma pedra de tropeço na vida desse homem. E nós vemos isso aqui no verso 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Dalila era uma oportunista. Ela se aproximou de Sansão por amor ao dinheiro. Ela queria entregar aquele homem que a amava. Ela vendeu Sansão para se tornar escravo. Isso lembra muito alguma história do Novo Testamento, né? Então, a palavra Dalila significa, o nome Dalila significa doce, dócil, frágil, delicada, ou até mesmo a grande noite. Existem várias traduções para esse nome. E diante dessa mulher que era doce, bela, frágil, Sansão abriu o coração para ela. E durante 3 vezes a Bíblia relata, essa mulher tentou esse homem de várias vezes para que ele falasse qual era o seu segredo. E finalmente, no versículo 16 e 17 do capítulo 16 de Juízes, ela consegue o que ela quer. Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Meus irmãos, imaginem, vocês que são homens, imagine a mulher o tempo todo martelando na cabeça do homem. Eu quero saber, me conte, eu quero saber, me conte. Chega um determinado ponto que o homem faz, vocês homens,
estoura. Chega! Aconteceu isso, isso e isso. É justamente isso que Sansão faz. Ele fala o que aconteceu e a mulher descobre o que ela quer saber. E essa mulher automaticamente entrega Sansão de bandeja nas mãos dos seus inimigos. E o fim da história de Sansão? O grande libertador de Israel, ele termina a sua vida como um escravo, com cabelos cortados, quebrando completamente os seus votos, cego, escravo. Um homem que Deus levantou para ser o libertador de Israel, finaliza os seus dias como um escravo, no templo de Dagon. No versículo 23 e 26 ao 26, nós observamos como foi a morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao Senhor Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir a Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar de pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nelas. Sansão, meus irmãos, o libertador de Israel, levantado por Deus, estava diante de uma festa de adoração ao ídolo Dagon. E aqueles homens estavam lá celebrando a vitória. Eles estavam adorando a Dagon e menosprezando o seu inimigo. Mas pense comigo, quando Sansão está naquela posição sendo humilhado, não é apenas Sansão, o homem Sansão que está sendo humilhado. O Deus de Israel está sendo humilhado na casa de Dagon. Aqueles homens chamam Sansão do cárcere: chame ele, para a gente se divertir dele. Vamos fazê-lo do nosso bobo da corte. E Sansão vinha, cego. Eu não sei quantos irmãos sabem, mas a figura do bobo da corte na antiguidade era um motivo de risos, porque também aqueles homens, geralmente eles tinham algum tipo de deficiência física. E essas deficiências físicas faziam parte da atração. Então você tinha lá, por exemplo, um bobo da corte que tinha alguma deficiência na perna, por exemplo. Aquela deficiência que ele tinha na perna era motivo de chacota durante aquele motivo de entretenimento. Imagine que coisa esse homem está passando. Ele está sem a sua força, ele está cego, ele está sendo humilhado em uma festa, ele está precisando que alguém segure a sua mão para que ele possa andar. Você pode imaginar, você que é uma pessoa batalhadora, você que é uma pessoa que se tem como alicerce da sua família, uma pessoa que vai, que faz, que resolve suas coisas, que toma a frente da situação, você sabe que a coisa que você mais detesta é depender das pessoas, é que alguém segure na sua mão e te guie para você tomar a sua direção. E é justamente aí que Sansão está. É aí que ele está sofrendo fisicamente, ele está sofrendo espiritualmente e ele está sofrendo emocionalmente. Imagine como está a mente desse homem, o que está se passando na mente de Sansão nesse momento, meus irmãos. E é aí, em meio a tanto sofrimento, que Sansão faz o que ele deveria ter feito muitas outras vezes na sua vida. Ele fala com o Senhor, Deus de Israel. Versículo 28 ao 30. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, a menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. Sansão pede força a Deus, e ele morre de braços abertos, empurrando aquelas colunas que caem sobre ele. Ele morre, e com ele morre os seus inimigos.
Então, meus irmãos, na oração de Sansão, nós observamos algumas coisas interessantes. Sansão, quando ora, ele não evoca a glória de Deus. Ele não faz uma oração do tipo: Senhor, para a tua glória, ouça a minha oração. Senhor, eles estão fazendo isso contigo, é o teu nome que está sendo blasfemado. O que a Sansão pede na oração? Senhor, me ajude a resolver um problema pessoal. Me ajude a matar esses inimigos, porque eles estão me causando dano, eles estão me causando sofrimento. E o que é que Deus faz, meus irmãos? Deus atende a oração dele, para mostrar o quê? Que não é com base em quem Sansão é, com base na preciosidade das palavras que Sansão usa, que Deus atende suas orações. É apesar de quem ele é apesar das motivações dele, que Deus o abençoa. Essa história, meus irmãos, é extremamente impactante para a nossa vida. Apesar de quem somos, Deus ouve as nossas orações. Apesar de muitas vezes não sabemos pedir, Deus nos atende para cumprir o seu propósito eterno na nossa vida. E Deus cumpre essa oração que Sansão pede, porque matando aqueles homens, não era apenas o nome de Sansão que saía da vergonha, o nome de Deus saía da vergonha. Sansão cumpriria por meio de sua morte o plano eterno da sua vida. Ele existiu, ele viveu para isso, para libertar o povo de Israel dos filisteus. E por meio da sua morte, em meio à sua vergonha, Deus cumpriu o plano na sua vida. Ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Algumas pessoas, meus irmãos, podem se perguntar com a história de Sansão: será que aquilo que Sansão estava fazendo, a morte dele, foi um suicídio? Vocês sabem que esse ponto do suicídio é um ponto muito polêmico nas igrejas. Eu não vou me delongar muito a falar especificamente de suicídio, mas eu sou daquela posição que entende que Sansão não se suicidou, com base em um texto de João, capítulo 15, versículo 13, que diz a Escritura: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Sansão, meus irmãos, se viu como um sacrifício. Ele se viu como um sacrifício nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para que por meio de sua morte o nome de Deus fosse glorificado. Por meio de sua morte, os seus irmãos, o povo de Israel, fosse liberto dos seus opressores. Sansão se sacrificou. Sansão, meus irmãos, é o Salvador imperfeito, mas ao contrário, nós temos o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador perfeito. Ambos nasceram de uma maneira miraculosa. Sansão nasceu para livrar Israel do poder dos filisteus. Jesus Cristo nasceu para livrar os eleitos do mundo inteiro do poder do pecado, de Satanás e da morte eterna. O Senhor Jesus Cristo, ele é diferente de Sansão e ao mesmo tempo é parecido com ele. Enquanto Sansão passou todo o seu ministério em um pecado após o outro, indo atrás dos problemas, o Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, segundo a nossa semelhança, porém sem pecado algum. Ambos experimentaram a sabedoria de Deus em meio à fraqueza humana. Ambos sentiram sede. Sansão teve a sua sede saciada. O Senhor Jesus Cristo recebeu vinagre e morreu. Ambos morreram de braços abertos. Sansão sofrendo pelo seu próprio pecado e Cristo Jesus sofrendo a punição dos eleitos com os braços abertos. Na maioria de todas as diferenças, mas a maior de todas as diferenças entre Sansão e Cristo é que Cristo ressuscitou e Ele vive para todo sempre. E Ele está aqui hoje. E por meio daquilo que Ele fez por nós, a sua morte, ressurreição, nós podemos ser libertos do pecado, de Satanás e da morte eterna. Se você se achegar a Ele em arrependimento e fé, nesse momento, a Bíblia promete que a maldição que deveria cair sobre você é lançada sobre o Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui nessa manhã e não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue nesse momento. Se arrependa dos seus pecados.
Confie no Senhor Jesus Cristo como libertador, como salvador da sua vida, como aquele que foi enviado pelo Pai eterno como propiciação dos seus pecados. Creia, confie que aquele homem que morreu no madeiro há 2000 anos atrás, ele morreu para pagar o preço dos seus pecados, e você será salvo. Mas se você perseverar no seu caminho que você está endurecido, a Bíblia também lhe dá uma advertência, que no final da sua vida te aguarda sofrimentos muito piores do que o sofrimento que Sansão passou. Sansão passou um tempo sendo zombado, sofrendo fisicamente, emocionalmente, cego, em trevas, e a Bíblia diz que aqueles que permanecem nesse caminho passarão a eternidade nas trevas, a eternidade no inferno. Eu também tenho algumas considerações para você, que já creu em Cristo, que já se arrependeu dos seus pecados, que já depositou toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho, meus irmãos, como Sansão como um reflexo de todos nós. Quando você vê a história de Sansão, aquele homem que se achava autossuficiente, aquele homem que se achava o super-homem, na verdade ele não passava de um miserável pecador, dependente da graça de Deus. Quantas vezes somos imprudentes, irresponsáveis, como Sansão é? Semana após semana, o Espírito Santo martela no nosso coração, a palavra de Deus nos alerta dos perigos do pecado e nós permanecemos em direção à destruição. Nós permanecemos em direção à destruição no sentido não da destruição eterna, da morte eterna, mas no sentido do afastamento de Deus, no sentido de viver contrário àquilo para o qual Deus nos criou, aquilo para o qual Deus nos recriou. Nós continuamos muitas vezes, meus irmãos, indo em busca do fruto proibido. Muitas vezes nós saímos da rota em direção à carcaça do leão morto para procurar prazer nos favos de mel. Enquanto a Bíblia nos diz no Salmo 16, verso 11: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. O Senhor te recriou para que você se alegre em Jesus Cristo. Você foi recriado pelo Senhor, você recebeu nova vida, conversão. Você está aqui hoje para você se alegrar eternamente em Cristo. Por isso, se arrependa do seu pecado. Se arrependa de buscar prazer naquilo que causa destruição e morte. Sansão é um exemplo nítido daquilo que nós lemos hoje pela manhã. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. De tal modo que o nome dele está na galeria da fé. Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 32 e 33. Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. O que nós aprendemos com esse texto? Apesar de quem Sansão é, ele se encontra na galeria da fé. Apesar de quem somos, com todas as nossas inconsistências, nós estamos não apenas na galeria da fé, nós estamos com nomes escritos no livro da vida. Se você creu no Senhor Jesus Cristo e se arrependeu, apesar de quem você é, o seu nome está escrito no livro da vida. E, portanto, você deve viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Deus responde às nossas orações como respondeu às orações de Sansão, não porque nós fazemos orações belas. O Espírito Santo nos usa não porque nós somos dedicados,
não porque nós queremos servi-lo, não porque nós temos força de vontade em obedecer, mas Ele faz isso porque Deus é bom. Deus nos usa porque Ele é bom. Deus nos usa porque Ele se comprometeu consigo mesmo na eternidade de nos conformar à imagem do Seu Filho. É por isso que Ele nos usa. Não é porque nós somos capacitados, não é porque tentamos obedecê-lo, não é porque nós tentamos fazer a sua vontade, mas por causa de quem Ele é e do que Ele se determinou a fazer para que Cristo fosse glorificado através disso. É por isso que Cristo nos usa, por isso que o Espírito Santo nos usa. Vamos orar, meus irmãos. Eterno Deus, te bendizemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é a verdade em tudo aquilo que diz. Te bendizemos, ó Deus, pela vida desse homem, Sansão. Esse homem que muitas vezes temos como um super-homem, mas na verdade não passa de um débil pecador, como todos nós. Nos livra, Senhor, dos super-homens que nós criamos nas nossas mentes. Nos livra, Senhor, de achar que pessoas que estão como referência para nós são perfeitas, porque não são. Nos ajude, Senhor, a estar com Cristo como alvo, como autor e consumador da nossa fé, como exemplo maior a ser seguido. Tem misericórdia de nós, nos livra da idolatria, Senhor. Eu te peço, Senhor, nesse dia em que nessa cidade aquela festa idólatra está acontecendo, e muitos dos seus eleitos que ainda não creram, possivelmente estão lá, tem misericórdia deles, Senhor. Tem misericórdia daquelas pessoas que estão lá na idolatria, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Seu nome seja glorificado. Eu te peço, ó Deus, que o Seu nome venha a ser conhecido por toda a terra. Que o Senhor nos abençoe. Que a Tua palavra habite no nosso coração. Que o Senhor não permita, ó Pai, que ao sairmos desse lugar, tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Sansão e como Cristo é superior a Sansão, se perca. Nos ajude, Senhor, a viver de maneira que Te agrada. Eu Te agradeço, ó Deus, pela vida desses irmãos que estão aqui. E Te agradeço pelo privilégio de, apesar de ser indigno, estar aqui pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.